Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Então, quero primeiramente parabenizar todos vocês que participaram do desafio. Lembra do desafio da aula, de visualização da aula e da atividade. Então, a turma que ganhou foi a turma do sexto ano. Então, parabéns, sexto ano. Parabéns a todos vocês que participaram. E que venha mais desafios por aí, certo? Eu vou colocar aqui para vocês o sorteio para ver o ganhador, né, o aluno ou a aluna do sexto ano, que foi o ganhador, né, do prêmio. Então, parabéns, parabéns, e muito obrigada pela participação de vocês, viu? Gostei bastante, foi show de bola. Vamos lá, vou colocar aqui o sorteio para vocês. Esse é o nosso sorteio, certo? Um sorteio aqui online. Tá aqui, olha a lista, não tem nome de ninguém, certo? Vou colocar aqui os nomes, que eu já copiei lá da tabela. Galerinha aí do sexto ano, todo mundo que participou, tá aqui os nomes, certo? Então, já carregou. Vou colocar aqui para sortear, certo? Vamos lá, sorteando. E aí, carregou. E aí, o ganhador foi Arthur Vinícius Valença Silva. Parabéns, Arthur! Então, pessoal, vocês já viram aí quem ganhou o sorteio, né? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de geografia. Antes de iniciar a minha aula, deixa eu lembrar de uma coisa. Quero mandar um abraço aí para a galera que é o professor José Antônio da cidade de Catolé do Rocha, da Paraíba. Então, os alunos da escola Catarina de Souza Maia, eles estão acompanhando nossas aulas, viu, galerinha do sétimo ano? Então, um abraço aí a toda a galera aí da Paraíba. E vamos lá, vamos com tudo, vamos para mais uma aula de geografia. Olha, só para vocês prestem atenção, viu? Que tem muita gente aí participando da nossa aula. Vou colocar aqui meu slide. Então, vamos aí dar continuidade às nossas aulas de geografia, né? Deixa eu colocar aqui rapidão. Olha, pessoal, parabéns para todos vocês que participaram, certo? Do nosso desafio aí, que foi muito interessante, certo? Foi muito importante. Eu gostei demais da participação de todos vocês. Então, vamos lá, região centro-oeste. Nós vamos estudar um pouquinho agora da região centro-oeste. Aqui a vista aérea de Goiânia, né, no livro de vocês, aí, abrindo aí na página 138. Vão pegando aí o material, abrindo na página 138. Observe aí, né, que tem uma boa parte aí das ruas arborizadas. Então, é muito importante essa questão de grande quantidade de vegetação na cidade, né? E aí é um exemplo da cidade de Goiânia. Vamos lá. Então, a região centro-oeste, né, passou por um longo processo de povoamento relacionado ao que? A expansão agropecuária, que impactou, né, o meio ambiente e influenciou o modo de vida local. Esse processo de povoamento foi intensificado com a construção da capital federal, né, Brasília, que atraiu, né, muita mão de obra. Então, nesse período da construção de Brasília, muitos nordestinos, né, fizeram essa migração para a região centro-oeste para trabalhar, né, na construção de Brasília, como vocês sabem, né, Brasília é uma cidade planejada, certo? Então, a economia do Centro-Oeste destaca-se a criação extensiva de gado, a mineração, grandes lavouras comerciais, soja e algodão. Os frigoríficos e costumes, né, além de crescente população industrial, exemplo de novos investimentos na indústria automobilista e farmacêutica. Então, observem que a região centro-oeste ela vem crescendo bastante. Então, vamos lá agora, abrindo aí, né, no capítulo 12, aspectos físicos e sociedade. Vamos trabalhar um pouquinho hoje, né, sobre a região centro-oeste. Então, aqui é uma questão de composição, né? Então, a região centro-oeste é composta por 4 unidades de federação: Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E onde é que está localizado o quê? A capital, né? Brasília, é no Distrito Federal. Então, a questão da paisagem, né, é marcada, né, pela presença da vegetação típica. Quais são as vegetações típicas de lá? A savana, né, que é denominada de quê?
de cerrado. Então, na região centro-oeste, o relevo é o quê? Mais planáltico. Serras, chapadas. Tem também, né, algumas planícies, né, como se sobressai o quê? A planície do Pantanal, que hoje está sendo alvo, né, de um desastre natural. Né? Então, muito triste o que está acontecendo com o nosso Pantanal, que é o Pantanal do nosso país. Então, a maioria dos rios do Centro-Oeste tem elevado potencial para a geração de energia, e isso é muito importante para o nosso país, essa quantidade de rios para a geração de energia. Rios para a geração de energia são os rios de quê? De planalto. Rios que ficam locais, né, com altitude maior, que vai favorecer o quê? A queda d'água. A queda d'água vai favorecer a geração de energia elétrica, que é a instalação das usinas hidrelétricas. E a rede hidrográfica, né, compõe, né, importantes bacias, a Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia e Paraná. Vamos lá. Observem aqui, né, a altitude e a questão do relevo do Centro-Oeste, os aspectos físicos. Né? Então, vocês observem aí, né, a altitude. Então, observem sempre as regiões mais claras, são as menores altitudes, são as regiões mais planas, são as regiões mais baixas. Então, as regiões mais escuras, quando o mapa vai escurecendo, são as regiões que têm uma maior altitude. Então, são as regiões que são mais altas, certo? Então, observem aí toda essa questão física do nosso Centro-Oeste, né? Do Centro-Oeste. Então, o clima tropical, né? Tem a questão da elevação das temperaturas. Né? No Centro-Oeste, as elevadas temperaturas, cujas medidas ficam acima de 18 graus, e a sucessão de períodos de chuva e estiagem. Então, assim, tem essa questão da elevação, mas também tem temperaturas muito baixas, certo? Então, variações dentro do domínio tropical semiárido, com volume pluviométrico muito escasso, tropical litorâneo, com a inversão da seca e da chuva, tropical de altitude, com médias térmicas mais baixas. Então, no Brasil central, o clima tropical é o do tipo semiúmido, com alternância da estação seca e úmida. Então, vocês observam que a estação chuvosa ocorre nos meses de quê? De outubro e março. Durante o verão, período em que as médias térmicas são bastante elevadas. Então, já as estiagens se prolongam ao longo do inverno, de abril a setembro, período de temperaturas mais amenas, entre 20 a 24 graus. Então, vocês observem aí, né, essa característica do clima, né, toda essa diferença climática. A vegetação, né, predomina, como vocês já sabem, de cerrado, mas também tem floresta amazônica. E nós temos também a vegetação do Pantanal, a mata tropical, que é a mata atlântica. Então, observem aqui no mapa aí do Centro-Oeste, a vegetação. Então, observe o verde, floresta amazônica, o lilás, vegetação do Pantanal, o laranja, cerrado, e o verdinho, mata tropical, mata atlântica. Então, observe que existe uma variação, né? Existe uma mistura, né? Isso é muito importante, é muito interessante. Mas o cerrado acaba sendo uma das principais vegetações do Centro-Oeste, certo? Ele compõe a principal vegetação do Centro-Oeste. Observe no mapa a parte laranja, olha a parte laranja, que ele tem uma grande concentração, né, de cerrado, vegetação de cerrado. E aqui vocês observam a formação, né, do cerrado. A primeira parte aqui à esquerda, cerrado limpo, formação de campos, predomínio de gramíneas, né, que é aquela vegetação bem rasteirinha. O 2 aí, campo sujo, né, um pouquinho já de vegetação. 3, campo cerrado típico. E aí o último é o cerradão. É uma formação florestal. A grande quantidade de árvores que tem uma média de 15 metros de altura. Então, uma formação mais completa, já mais caracterizado uma floresta. Então, a principal diferença,
né, entre essa formação do cerrado, está na presença de maior ou menor, né, de espécies arbustivas e arbóreas. As queimadas e a baixa fertilidade do solo são os principais causas da variação no porte da vegetação. Então, como vocês sabem, existe muita queimada, o solo não é muito rico, então tem toda essa questão dessa variação e acaba, na verdade, consequentemente, a formação do cerrado. Característica do cerrado e do Pantanal. Então, vamos lá. Então, a vegetação, né, do cerrado se pareça com as espécies típicas de regiões secas, né? Quando a pessoa diz esse cerrado, aí lembra logo de regiões secas, a escassez de água, né? Só o que acontece no cerrado? Então, vocês observam realmente essa vegetação com características secas. Mas no cerrado, na base, naquela parte superficial do solo, realmente, aquela camada superficial vai estar escassa, vai ter uma escassez de água. Mas, nas outras camadas, vai ter água, né? Vai ter uma água, né? Então, a busca da água, né, nas raízes daquela plantação vai ser uma busca mais profunda. As camadas mais profundas. Então, a raiz, né, ela vai se adaptar e essa formação vegetal, ela tem que se adaptar. As árvores, elas precisam se adaptar a buscar essa água nessas camadas mais profundas do solo, certo? Fique ligadinho aí, viu? Então, o solo do cerrado também é ácido, né, pobre em nutrientes, com alta concentração de alumínio, e isso tudo vai, né, prejudicar em outros tipos de plantação. Então, se alguém plantar, né, se Maria Clara chegar e dizer, eu vou plantar, professora, no cerrado, viu? Eu vou plantar lá feijão, eu vou ter uma boa produção. Então, ela pode plantar. Maria Clara pode plantar, né? Maria Eduarda pode plantar, Ícaro pode plantar, mas não vai ter uma boa produção, né? Porque o solo é pobre em nutrientes. E depender da plantação, ele vai precisar de quê? De muitos nutrientes. Muito nutrientes. Então, ela vai ter que investir muito. Ela vai ter que investir em técnicas muito avançadas, colocar muito adubo, né, para o solo se tornar viável para o cultivo. Então, tem que ter muito investimento, certo? Para o solo se tornar bom para o cultivo. Então, como vocês já viram, né, tem toda essa questão de investir para conseguir, mas mesmo assim, o que ela vai investir, ela não vai suprir, não o que ela vender, não vai suprir o que ela investiu, certo? Então, não vai compensar. Vamos lá. Pantanal. Então, falar um pouquinho sobre o Pantanal, porque vocês vão ter uma aula específica sobre o Pantanal, né? Só vou falar um pouquinho. Então, o Pantanal ocupa uma planície, de mesmo nome, e corresponde a uma vasta área inundável em porções no sudoeste do Mato Grosso e do oeste do Mato Grosso do Sul, além de terras da Bolívia, da Argentina e do Paraguai. Então, no Pantanal, né, é uma planície que é inundada, certo? Tem vários rios que atravessam, entre eles vou citar o Rio Paraguai e seus afluentes. Então, é um local de muita riqueza, certo? De vegetação, eu digo que vegetação, de marinha, né? Muita riqueza marinha. É utilizado muito para pesca, né? E as pessoas vão muito para turismo, para conhecer aquele local. E aí hoje o Pantanal está sofrendo várias consequências, né, de queimada, de destruição sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências, e que nós sabemos que é um bem muito precioso e nós devemos cuidar, e que a sociedade brasileira deve cuidar e reivindicar, né, para os governantes cuidarem do nosso bem precioso, que é o Pantanal, né, como também nós falamos muito da floresta amazônica, que é um bem muito precioso que deve ser cuidado. Impactos ambientais do cerrado. Né? Então, a partir da década de 60, essa ocupação, né, essa estimulação para as pessoas saírem de outras regiões para ir para a região centro-oeste,
acabou, né, impactando, né, nesse domínio do cerrado, provocando destruição em larga escala. O impacto causado pelas atividades agropecuárias somou-se ao provocado pela exploração mineral e vegetal. A madeira é muito usada nas carvoarias da região e na produção de celulose, pelo crescimento das cidades e pelas queimadas. Então, vejam só, esses impactos, né, ocasionados aconteceram aí na região, né, centro-oeste, aí na parte do Cerrado, porque tem muitos grandes empresários lá, prioridade é produção de soja. Soja, você não planta soja em, vou plantar soja em 10 tarefas. Não, quando eles plantam soja, eles plantam em 1.000 tarefas, 1.500 tarefas de terra. Então, eles plantam em uma área muito grande. E essa área precisa ser o quê? Desmatada. Precisa ser cortada a árvore, né? A madeira ali. Aí a madeira eles usam nas carvoarias, certo? Então, é prejudicial, né, para o meio ambiente, mas aí eles plantam soja porque os grandes empresários querem o quê? Lucro, dinheiro. E aí, consequentemente, muitas espécies acabam sendo, né, extintas. Não existe toda essa proteção. Então, aqui estima-se que 20% das espécies nativas não encontram-se em regiões protegidas do Cerrado. E mais de 130 espécies de animais estão ameaçadas de extinção. Só para vocês terem uma ideia, né, sobre toda essa situação, né, desse desequilíbrio ambiental, desses impactos, porque causa muitas consequências para o meio ambiente e para as espécies. As queimadas do Cerrado, né, olha, outro impacto ambiental, né, que ocorre de forma espontânea, sem ser provocada pela ação humana. Por quê? Por causa da temperatura, né, elevada, os períodos de estiagem, a vegetação que é rasteira acaba ficando muito ressecada e o calor acaba incendiando, o próprio calor, a própria temperatura acaba incendiando, então provocando, né, essa queimada espontânea. Não é ninguém que vai lá e provoca, certo? É que ela é espontânea por causa da temperatura alta e a vegetação que vai facilitar, né, mas ainda provocar essas queimadas. Então, quando o solo é rasteiro, aquela vegetação está bem sequinha, então corre o risco, né, de acontecer as queimadas. Então, mas também o ser humano não está livre, né, de todas as questões. O ser humano também provoca uma boa parte das queimadas. Né? Então, quando eles vão abrir o plantio, né, para aumentar ali, né, a quantidade de terra para novas pastagens, para renovar as pastagens, e ela acaba queimando, né, todas aquelas terras e acaba, né, gerando várias consequências para todos nós, né, seres humanos que vivemos e precisamos do meio ambiente. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Fique em casa, se cuidem, fiquem com Deus e parabéns pela participação. Eu quero ver vocês participando mais, viu? Quero ver mais. Quero ver essas aulas, né, bombando aí de visualizações de resposta das atividades, viu? Então, responda a atividade aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.